Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando essa gentinha asquerosa, nojenta, medíocre, covarde, cometendo crime contra mim todo dia aqui, atrapalhando as minhas conexões privadas e se metendo na vida para encher o meu saco com o lixo que eles são. Ainda não consegui me livrar desses vermes, continuo tentando aqui antes que eles causem mais prejuízo na minha vida e mais problema, né? Que é só isso que essa gentinha fedorenta sabe fazer. Enfim, no vídeo de ontem a gente falou sobre, a gente fez a retrospectiva, né, das piores notícias do ano, dentre elas, no meu caso aqui específico, a manutenção do lixo de ter que aturar essa gente asquerosa aqui vomitando bosta na minha vida. E hoje nós vamos fazer aqui o contrário, né, vamos falar sobre as melhores notícias do ano, tá? Quer dizer, um resumo aqui das melhores notícias de 2023, que foram destaque aqui no canal do outro lado de cá do YouTube, tá bom? Então vamos fazer um pouquinho isso aqui e aí no vídeo de amanhã eu trago para vocês aqui uma lista com os livros que eu consegui ler esse ano, apesar do lixo dessa gentinha nojenta. Eu consegui aqui ler 19 livros, tá? Poderia ter lido muito mais aqui, poderia ter lido mais que o dobro disso, né? Porque eu fiquei 6 meses, na verdade, sem ler quase nada por culpa desses animais. E, enfim, mas consegui finalizar 19, e aí eu trago amanhã para vocês aqui a lista também, que são dicas boas aí para quem gosta do mundo dos livros e tudo mais, tá bom? Enfim, pessoal, então vamos fazer aqui a lista, tá, das melhores notícias do ano. Na verdade, eu vou fazer exatamente como eu fiz ontem, não vou resumir, não vou fazer nenhuma reflexão mais longa aqui, elas já estão nos vídeos aqui respectivos do canal, tá? E aí quem quiser, enfim, entrar em contato aí com esses temas, né, de maneira mais detalhada, é só ir lá pesquisar aqui, que tem aqui no YouTube, com certeza no nosso canal aqui, tá bom? E uma outra coisa legal, a primeira notícia bacana de hoje, né, que já consta aqui, é que hoje a gente está começando a monetização do canal aqui, né? Chegamos aqui finalmente ao ponto de monetizar, que são as 4.000 horas, né, que o YouTube exige de visualizações para poder começar a monetizar, né, os vídeos do canal, tá bom? Então isso aí em um ano, né, na verdade, em 365 dias, né, então quer dizer, eles mudaram aí nos últimos anos a lógica aqui, né, de monetização, então você tem que fazer 4.000 horas de visualização em 365 dias, e aí você passa a poder monetizar, tá? Então, e a gente também dobrou o número de inscritos aqui em menos de 6 meses, o que foi muito bacana também, estamos com mais de 2.000 inscritos aqui. Então, sejam bem-vindos aí os inscritos novos, e se esses animais aqui não destruírem isso aqui também, porque onde eles metem a pata eles destroem, então se eles não destruírem, a gente continua fazendo aqui para poder tentar ampliar isso aí, tá bom? Bom pessoal, vamos lá então, as melhores notícias de 2023, tá? Enfim, logo no início do ano a gente teve duas notícias excelentes, né? Quer dizer, o começo do governo Lula e o fim do governo Bolsonaro, né? Foram duas notícias excelentes ali em uma só, tá? No início do ano, de janeiro, né? Tá? E tivemos também, eu fiz um vídeo falando sobre o filme Argentina 1985 com o Darín, que é um filme interessante que fala sobre a ditadura lá na Argentina, né? E um filme importante, que é inclusive um processo que o Brasil tem que fazer um dia, né, para poder a gente ir refletindo. Eu estou escrevendo um livro também sobre o bolsonarismo, que eu também está um pouco parado aqui por culpa desses animais, mas enfim, eu quero escrever um pouco sobre isso também, sobre essa questão aí da relação do Brasil com o exército, tá? E enfim, esse filme Argentina 1985 ajuda bastante a refletir pedaços dessa questão aí, tá? No dia 13 de fevereiro fiz um vídeo falando sobre o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Foi uma resenha lá que eu fiz, eu fui assistir no cinema, né? Sobre, enfim, provocações de baixíssimo nível aqui dessa gente nojenta, mas eu fui lá ver e tal, e achei o filme interessantíssimo, fiz um vídeo aqui sobre isso, e o filme inclusive ganhou o Oscar, tá, de melhor filme desse ano. Depois no dia 10 de março, um pouquinho depois ali, menos de um mês depois, fiz um vídeo falando sobre o filme A Baleia, com o Brendan Fraser, que ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme, um filme muito bom também, muito interessante, e fiz essa resenha aqui também, essa reflexão crítica aqui sobre o filme no dia 10 de março, tá? No dia 12 de março saíram os vencedores do Oscar, tá? Foi uma boa notícia ali também. O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo venceu filme, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante e direção, além de outros 2 Oscars, né? Que ele ganhou 7 Oscars esse filme, tá? E o Brendan Fraser ganhou o Oscar de melhor ator, então também é uma boa notícia no início do ano, tá? Esse filme merecidamente ganhou o Oscar aí, e a gente vai ter agora também no início do ano o Oscar
E tem alguns filmes que eu queria ter visto aqui, não vi, infelizmente, não pude ver, porque é isso aí, né? Tô aturando esses animais aqui me coagindo na rua e fica quase impossível de fazer as coisas aqui com razoabilidade. Eu fui ver o Oppenheimer e, enfim, sobre piadinhas de baixo nível lá, que eu tô lidando com lixo da escória da humanidade, assim, sabe? Enfim, e aí fica difícil fazer as coisas aqui com esses criminosos enfim, né, me atacando aqui na rua, sabotando a minha vida pessoal, tá? Gostaria de ter visto esse filme agora que teve com o Leonardo DiCaprio, né, enfim, e mais uns dois aqui também, mas enfim, vou tentar ver aqui de outras formas se eu conseguir me livrar desses bandidos, né? No dia 14 de abril, né, eu fiz um vídeo falando sobre o debate da linguagem neutra, né, que essa questão que tem rolado aí nos últimos anos. E, enfim, deixo para vocês essa dica aqui. Esse livro também foi um achado que, né, eu tive aqui nos últimos meses, tá? O jogo da linguagem, a improvisação que mudou o mundo, é uma das formas aqui de pensar essa questão. E as outras maneiras aqui também que eu acho bacanas aqui de ponderar com vocês estão no vídeo que fala especificamente sobre esse assunto, tá? Então segue aí a dica para a gente pensar a tal da linguagem neutra, que de neutra não tem nada, né? Vamos combinar. No dia 23/4, fiz um vídeo falando sobre o Janones e a guerra das narrativas. Começou a aparecer essa questão aí, né? Pessoal, muita gente discutindo, porque a gente tem visto isso, né, na política brasileira, a guerra das narrativas. Enfim, as fake news, né, o Brasil paralelo aí da direita e todo esse jogo de mentiras e, enfim, e revisionismo conservador de uma certa parcela da direita, e a esquerda tentando aí fazer o contraponto e o bom combate nessa fábrica de lixo que né, essa coisa das fake news aí, enfim, da direita brasileira. E o Janones, tá, começou a levantar essa questão aí, foi importante na eleição do Lula. Eu comprei inclusive aqui esse livro dele, tá, que é o Janonismo Cultural, tá aqui para ler, o uso das redes sociais, a batalha pela democracia no Brasil, tá? Enfim, pessoal, vamos ver o tempo aqui. No dia 24 de abril, o Chico Buarque recebeu o prêmio Camões em Portugal, tá? O prêmio de 2019, na verdade, está aqui o Leite Derramado do Chico, que é o romance dele que eu li aqui, um romance muito interessante, tem mais dois dele aqui para ler, e outros na fila para comprar aqui também, tá? E aí o Chico foi receber lá o prêmio Camões em Portugal, tá? O prêmio que era de 2019, que ele não recebeu por conta da Covid, também aliás, da Covid não, foi por conta do Bolsonaro, né? O Bolsonaro se recusou a entregar lá e tal, teve uma crise lá com isso, e ele recebeu das mãos do Lula, inclusive deu lá uma alfinetada no Bolsonaro, porque é isso que essa gentalha merece, né? Baixo nível merece isso, né? No dia 27/4, tá, de abril, né, portanto, discutimos aqui uma questão que o Pelé, né, havia ali um projeto para transformar o Pelé num adjetivo, né, e para ele entrar no dicionário também, uma questão interessante aqui também, uma boa notícia aí do ano, tá? Porque o Pelé infelizmente nos deixou, né, no ano passado, então quer dizer, uma notícia triste aí, quer dizer, né, na virada agora do ano passado para esse ano, tá? Enfim, no dia 28/4 discutimos a questão dos videogames, né, se os videogames geram violência ou não, né, por conta das questões dos atentados ali nas escolas e tal, e isso foi um debate interessante também. Fiz um vídeo sobre isso, falando sobre, né, as contribuições da filosofia para poder entender isso aí, a partir da estética e tal. Então, quer dizer, é um debate interessante, importante também de se fazer, porque existe muita visão, muito preconceito contra os videogames, e ao mesmo tempo muito moralismo de uma certa galera aí. O próprio Lula caiu nessa aí, mas depois voltou, né, refletiu melhor, conversou com outras pessoas, coisa que gente faz, né, porque, enfim, Bolsonaro e essa gentinha medíocre que está me atacando aqui, isso é lixo, que não tem diálogo com essa gente, né? Mas o Lula não, o Lula é um sujeito que dialoga, e aí dá para discutir de maneira civilizada, né? Então, enfim, essa questão foi levantada aí, tá? No dia 18 de maio, aconteceu a cassação do Deltan Dallagnol. Isso foi uma ótima notícia aí, né, pra gente que é de esquerda, pra gente que, né, que tem uma visão de país diferente, né, do bosta desse, um golpistazinho desse, que fez a lambança, foi um dos protagonistas dessa lambança, né, que aconteceu no Brasil nos últimos 7, 8 anos aí, que acabou gerando Bolsonaro, Paulo Guedes e todo esse lixo que a gente tem convivido aí nos últimos anos, tá?
Então Dallagnol foi cassado no dia 18 e fez um discurso de despedida patético. Eu fiz aqui um vídeo sobre isso também, um negócio inacreditável. É um sujeito assim, né, de jardim de infância, né? E esse sujeito foi herói de muita gente, né? Eu nunca assinei embaixo desse sujeito, nunca. Quando eu vi aquele PowerPointzinho furreca, fajuto, falei, isso aí isso é mais um bosta aí sendo usado pelo poder econômico, e daqui a pouco aparece isso, não deu outra, né? Demorou até, né? Mas apareceu. No dia 20 de maio fiz um vídeo falando sobre a notícia mais importante do ano sobre o Bolsonaro, tá? Que foi o Bolsonaro se dizendo enganado pelo Paulo Guedes na questão do gás, do preço do gás, do petróleo e tal, né? Enfim, isso aí foi uma questão que foi muito interessante, porque quando o Bolsonaro foi para a mídia vomitar que se sentia enganado pelo Paulo Guedes, ele está ao mesmo tempo ali se autodenunciando como um inepto, né? O sujeito que estava ali sem saber o que o ministro dele estava fazendo. Então, portanto, né, é uma coisa que a gente tem que... Isso aí serve de lição para as pessoas, né? Porque normalmente, né, os candidatos da direita, ou eles são, né, interesseiros que estão ali pensando no próprio bolso, nos interesses privados e enfim, dos negociantes e comerciantes que os bancam, ou é uma massa de manobra, como é o caso do Bolsonaro, tá? E justamente porque eu não sou massa de manobra, que essa gente medíocre está me atacando aqui. Eles têm uma revolta com isso, violenta, assim, porque eles gostam de usar os outros para poder manter o poder econômico deles lá, um negócio assim, né? Uma gente asquerosamente medíocre, tá? Bom, enfim, e aí, então teve essa notícia aí, que foi uma notícia muito interessante, né? Que enfim, o Bolsonaro assumindo que foi enganado pelo Paulo Guedes, né? Coisa que a gente está dizendo aqui desde a campanha de 2018, né? Ele mesmo disse lá, eu não entendo nada de economia, então ali já estava desenhado isso aí, tá? No dia 29 de maio, né, eu fiz um vídeo falando sobre o nosso próximo passo civilizatório, tá? Que é entender essa equação entre o executivo e o Congresso aí, né? Que o Congresso precisa... a gente precisa transformar o Congresso na maioria de esquerda, porque senão, né, a gente ganha no executivo, mas fica ali totalmente algemado, engessado, né, por um Congresso cheio de oportunistas, interesseiros, privatistas, né, e gente medíocre que não tem projeto de país, que é a direita brasileira, tá? De maneira geral. No dia 2 de junho fiz um vídeo falando sobre a vitória do Bolsonaro como sendo algo assim do tipo, né? O Bolsonaro foi uma espécie de macaco-tião que deu certo, né? Um voto de protesto assim que deu certo, porque é isso. As pessoas votaram no Bolsonaro meio que para criticar o governo anterior, mas sem entender o que estava acontecendo ali, quais eram as conexões dele e tal, o projeto econômico, e aí deu no que deu. Quer dizer, o macaco-tião que deu certo e o país deu errado, né? Nos dias 13, 14, 15 e 16 de junho fiz os vídeos sobre os 10 anos das manifestações de 2013. Tá aqui, tá o Cidade Rebeldes, esse livro legal também que fala sobre isso, tá? E é um evento importante aí, porque essas manifestações de 2013 acarretaram algumas mudanças positivas aí, porque tem algumas cidades no Brasil que aderiram ao passe livre e outras, quer dizer, mas a maioria esmagadora das consequências foi negativa, né? A gente acabou aí, a direita se apropriou e transformou o Brasil nessa bosta aí que a gente viveu nos últimos anos, tá? No dia 27 de junho fiz um vídeo sobre o concurseiro bolsominion, né, que é essa figura bizarra aí que, enfim, né, que estuda para concurso público e vota na direita que não tem, que tem projeto de Estado mínimo, que quer acabar com os concursos públicos, quer dizer, né? É um negócio assim de, sabe? No dia 1º de julho, tá, a excelente notícia de que o Bolsonaro tinha ficado inelegível, né? O Bolsonaro ficou inelegível no dia 31 de junho, tá? E a gente deu essa notícia aqui no dia 1º de julho. No dia 6 de julho, o Lula, né, mandou aquela frase sensacional: quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. E é isso, ele estava na Universidade Federal de Foz do Iguaçu e estava ali chamando atenção para, né, os riscos da negação da política, tá? Especialmente para quem não faz parte daquela meia dúzia de milionários que ficam aí, né, ganhando dinheiro com o caos do país, tá? No dia 15 de julho, na verdade eu fiz 2 vídeos, né, sobre a questão dos simuladores de conhecimento e das tradições, né, que foi uma discussão entre a Gabriela Prioli, a Astrid e o Jones Manuel, tá? Então, deixo até aqui essa dica do Anthony Giddens também, tá? Que é um livro muito legal, que ele fala, tem um capítulo aqui que ele fala sobre isso, sobre essa complexidade das tradições, tá?
No dia 30 de julho, o Janones, né, passou a querer criminalizar o bolsonarismo, tá? No dia 3 de agosto, fiz um vídeo, né, sobre o filme Oppenheimer, fazendo aqui a resenha do filme, né, e fazendo a reflexão crítica aqui sobre o filme. No dia 4 de agosto, eu trouxe para vocês a notícia, né, do meu novo livro de poemas, que está aqui, tá? Saiu lá o livro, né? Então eu trouxe para vocês aqui a dica. Também não consegui vender ainda aqui porque, né, existe sabotagem aqui dessa gentalha nojenta e a manutenção aqui da presença asquerosa deles, a manutenção da intromissão na minha vida privada, com indiretinha, chantagem, covardia, e eu não consegui ainda, enfim, direcionar isso aqui para né, uma movimentação positiva, tá? Como sempre aconteceu antes de me meter com essa gente nojenta, tá? Mas enfim, foi uma ótima notícia para mim aqui e eu espero poder compartilhar com meus amigos isso aqui em breve, quando eu me livrar dessa gente nojenta, se eu conseguir isso, tá? E aí, pessoal, continuando, tá? Vamos ver o tempo aqui, porque no dia 6 de agosto o lucro da Petrobras caiu, isso foi excelente, né? Porque isso demonstrou aí uma modificação de perspectiva, né? Não era mais os acionistas, não são mais o parâmetro é o bolso da maioria do povo, né? E a gente está aí tendo melhoria na economia por conta disso, tá? No dia 18 de agosto, o Walter Delgatti, né, que era o hacker de Araraquara, denunciou a Zambelli e o Bolsonaro sobre a criação de um vídeo falso sobre as urnas eletrônicas e disse que o juiz Moro é um criminoso quanto mais. O juiz Moro está para ser cassado aí também, né? Vai ser uma ótima notícia também aí para o início do ano 2024, tá? No dia 22/8, fiz um vídeo sobre a filosofia. Filosofia é coisa de gente chata, né? Muito pelo contrário, né? E aí tá no vídeo aí, tá? Quem quiser ver lá, um vídeo muito legal comentando uma reflexão do Pondé, tá? No dia 24 de agosto, fiz um vídeo sobre a questão da maior mentira da direita brasileira, que é o Estado mínimo. Eles dizem que vão diminuir o Estado e aumentam o Estado, né? Quer dizer, mesmo que, né, o Milei está agora tentando diminuir o Estado, está criando uma série de problemas e não tem nem um mês lá, já está com mais de 60% de reprovação, a gente avisa, né? Mas essa é a direita da América Latina, tá? No dia 28/8, né, de agosto, fiz um vídeo que eu fiquei muito feliz de fazer, que é um vídeo sobre Nietzsche, né? Nietzsche é pop, tá aqui o Humano Demasiado Humano do Nietzsche, né? Esse livraço aqui do Nietzsche também, e foi um vídeo que me deu muito prazer aqui de fazer sobre o Nietzsche. No dia 17 de setembro, né, o Lula foi a Cuba e fez um discurso muito legal lá, eu falei sobre o protagonismo solidário dele, né? Tá aqui também o Noturno de Havana de Cuba, para poder deixar de dica para vocês aí. Quero um dia escrever, inclusive, sobre essa reflexão aí, sobre o protagonismo solidário, tá? No dia 20 de setembro, tá, o Lula fez um discurso sensacional na ONU, que jogou o Bolsonaro, né, no ralo da história, né? E foi aplaudido 7 vezes na ONU. Eu fiz 2 vídeos aqui sobre isso, tá? Falando sobre essa questão também muito legal aí. No dia 26 de setembro, fiz um vídeo sobre o Walter Ugumãe, tá aqui, eu comprei esse livro dele agora, tá, esse romance, que são as doenças do Brasil, tá? É um escritor de língua portuguesa aí de Angola, se não me engano, né? E ele criticou o lugar de fala, né, o conceito de lugar de fala, e aí eu fiz uma reflexão pegando essa crítica dele, conectando com a Djamila Ribeiro, que tem um livro sobre isso, e também sobre alguns comentários da Patrícia Mello, que é uma escritora brasileira também, e, enfim, falei de uma série de questões ali do Jefferson Tenório também, que é uma reflexão bem interessante que dá para fazer, tá? No dia 30 de setembro, fiz um vídeo sobre política, religião e futebol, que é aquela coisa de que não se discute, né? Política, religião e futebol não se discute e tal, e ao contrário, se discute sim, né? O que não se discute é a vida privada dos outros, coisa que essa gente nojenta aí que está enchendo meu saco não aprendeu ainda, né? Talvez nunca aprendam, né? Porque são fofoqueiros profissionais e aí fica muito difícil, né? O sujeito chegou ali, né, num estágio de ter pós-doutorado em bosta, então quer dizer, aí fica praticamente impossível de melhorar, né? No dia 4 de outubro, tá, fiz um vídeo sobre os 20 anos do Estatuto do Idoso e os 17 anos do meu prêmio do Talento à Maturidade do Banco Real. O texto está publicado aqui, tá? Quem tiver interesse em comprar, fala comigo, tá? Eu tenho aqui ainda uns 5 exemplares aqui desse livro. E também mostrei para vocês na época lá isso aqui, né? Que foi a apostila que eles fizeram aqui, muito bacana. Tá vendo? Tem a minha foto, tá aqui, né? Tá aqui, ó. Tá? E, enfim, muito legal aqui também.
tá? Eu ganhei esse prêmio em 2006, quer dizer, já tem 17 anos aí, foi uma experiência fantástica, fui até Curitiba, no Paraná, e foi maravilhoso lá o prêmio, né? Ganhar o prêmio, o troféu e conversar com as pessoas lá, enfim, foi fantástico, tá? Uma experiência que eu vou guardar eternamente aqui na minha vida. No dia 6 de outubro, falei sobre o prêmio Nobel, tá, do John Fowles, tá aqui, né, o Brancura, que depois eu, né, acabei lendo esse romance aqui dele, comprei, li o romance, fiz também um vídeo sobre isso, e muito bacana aí também, parabéns ao John Fowles, e foi uma ótima notícia aí do ano também, um escritor bacana, e que não tem essa peste aí meio neo-identitária que tá aí, né, enfim, sabe, atrasando um pouco aí a literatura de certa forma, como inclusive isso tem, né, o próprio Aleixo fez crítica sobre isso recentemente, eu fiz vídeo também, tá? E no mesmo dia 6 de outubro, né, o Ailton Krenak foi efetivado na ABL, na Academia Brasileira de Letras, tá aqui o livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, tá? Que eu já comprei aqui também, que é o segundo dele que eu vou ler, tá? Eu já li o primeiro dele e já fiz vídeo aqui também sobre ele, né, que é A Vida Não É Útil, tá? Bom, no dia 18 de outubro fiz um vídeo falando sobre o fato de que os Estados Unidos não são modelo para ninguém, né? Tentando refletir aqui, enfim, essas características radicalmente peculiares ali dos Estados Unidos e que impedem que qualquer país chegue, né, no patamar deles, mesmo a China, né? Agora a China tem ali alguns aspectos específicos que permitem que ela chegue próximo disso, talvez até ultrapasse no nível econômico, mas enfim, existem vários aspectos aí que impedem a maioria esmagadora dos países de sequer, né, tentar acompanhar aquilo, e a gente fica, enfim, muitas vezes aqui a partir da visão tosca da direita brasileira tentando copiar o que não tem condição de copiar, né? Inclusive porque eles têm vários defeitos que a gente não precisa, não tem que copiar, né? Outro dia eu vi um vídeo aqui da BBC, uma senhora lá sendo levada pela polícia porque queria ser atendida no hospital, não foi, acabou morrendo no caminho, porque lá, se não tiver dinheiro, você é jogado na calçada, né? Então esse tipo de lixo a gente não pode importar, tem que tentar dialogar com outras experiências mais bacanas aí, para não piorar, né, como sociedade, tá? E aí nos dias 21, 22 e 23 de outubro, fiz vídeos falando sobre o Mano Brown, o Gessé Souza, o Wagner Moura e as bases do PT, né? Aquela discussão de que o PT teria perdido as bases e tal. E aqui tem uma reflexão legal do Gessé Souza aqui, tá? A herança do golpe e, enfim, a ideia dele do agregado lá ajuda bastante a pensar essa questão também do pobre de direita, enfim, tá? E é uma discussão muito interessante aí, muito importante a gente fazer também no Brasil, para que a gente possa um dia, de repente, eventualmente chegar naquele próximo estágio civilizatório, né? Que é conseguir retirar a hegemonia da direita no Congresso, porque só assim que o país vai caminhar de fato. Enquanto a direita tiver hegemonia no Congresso, a gente vai caminhar a passos de tartaruga ou até caminhar para trás, né? Como é o caso quando a direita ganha no executivo também, que aí fica o caos completo, né? E aí, pessoal, vamos lá, né? Ver se vai dar tempo aqui, tá? No dia 26 do 10, o Roger Waters, né, gerou aquela reflexão sobre as manifestações políticas dos artistas, também é um tema bem legal aí, tá? No dia 27 do 10 fiz um texto, um vídeo, desculpe, sobre o Émile Cioran, tá aqui, né, o Cioran, o livro das ilusões, também um vídeo que me deu a maior satisfação de fazer aqui, que o Cioran é um grande filósofo, tá? E um grande escritor também, certo? No dia 28 de outubro, fiz um vídeo sobre as diferenças entre esquerda e direita, quem vota melhor no Congresso, a partir da perspectiva do povo, né, da maioria da população, tá? No dia 29, o Lula mudou o novo ensino médio, a filosofia voltou a ser valorizada, 29 de outubro. No dia 4 de novembro, né, eu fiz um vídeo pensando na questão de juntar, e até sugerindo aqui, juntar as Olimpíadas com as Paralimpíadas. Ia ficar interessantíssimo, ia criar ali toda uma ambiência ali de diversidade muito bacana e que ia contribuir, tá, de alguma maneira, na minha perspectiva, para poder, enfim, gerar uma série de debates interessantes aí sobre as diferenças entre as pessoas e tudo mais, e ao mesmo tempo formas bacanas aí de convivência dessas diferenças, tá? Que a gente não vai jamais encontrar nesses perversos nojentos que gostam de atacar a vida dos outros, tá? Enfim, a questão do capacitismo, né, que foi discutido naquele vídeo ali. No dia 9 de novembro, fiz um vídeo sobre os 4 anos da liberdade do Lula,
tá? Que foi, enfim, foi, né, inocentado daquelas acusações absurdas do juiz Moro e de seu comparsa lá, Dallagnol. No dia 18 de novembro fiz um vídeo falando sobre a escultura do pensador do Rodin, se é uma boa imagem para a filosofia ou não, também um vídeo que me deu a maior satisfação de fazer aqui, é uma questão que eu quero até escrever um dia sobre isso, tá? No dia 20 fiz um vídeo sobre o Dia da Consciência Negra, discutindo a questão da miscigenação, lugar de fala e tal. No dia 25 de novembro fiz um vídeo falando sobre o Pondé, né, o Milei e o exclusivismo moral da direita, aquela coisa do, né, de que o pobre não é de direita porque tem que trabalhar, é uma bobagem, né? Eu fiz uma reflexão sobre isso aqui, tá? No dia 1º de dezembro, uma ótima notícia também, a OPEP convidou o Brasil para o grupo, né, dos países produtores de petróleo. Isso é muito bom para o Brasil, tá? Isso tem a ver com o protagonismo do Lula, com certeza. No dia 4 de dezembro, falei sobre a volta da COSAC na IFE, que agora é só COSAC, né? Enfim, mas muito boa também a notícia, porque foi uma editora aí fantástica que o Brasil teve e que infelizmente fechou as portas em 2015, agora está tentando retornar aí, uma editora de qualidade, com catálogo fantástico e com trabalho ali de produção de capas, enfim, trabalho gráfico sensacional também. E torçamos aí que a COSAC volte com todo o gás, tá? Porque só tem a contribuir para embelezar, né, o cenário literário brasileiro, tá? No dia 7 de dezembro, falei sobre a fábula da cigarra e da formiga, tá no Olhar da Direita e da Esquerda, foi um vídeo também que eu gostei muito de fazer, que foi uma sacada que eu tive aqui um dia refletindo, também sobre uma fala do Pondé aqui, aí acabei fazendo esse vídeo para refletir algumas variáveis aí dessas relações ali entre a cigarra e a formiga. No dia 10 de dezembro, 2 maneiras de desmascarar os bolsomínios, também muito bom esse vídeo, tá? Quem tiver interesse aí vale muito a pena ver. Que é essa farsa do projeto, do não projeto da direita para o Estado. No dia 11 de dezembro, os 25 anos do Nobel do José Saramago, está aqui mais uma vez, está o ano da morte de Ricardo Reis, certo? Então 25 anos do Prêmio Nobel do Saramago, José Saramago, que até hoje é o único escritor de língua portuguesa a vencer o Prêmio Nobel de Literatura, tá? Então, quer dizer, 25 anos aí dessa conquista sensacional. No dia 12 de dezembro, tá? E aí fiz também vídeo no dia 13 e no dia 14 falando sobre os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, importantíssimo, aí, um evento importante, bacana também de refletir isso. Nos dias 18 e 19 fiz 2 vídeos sobre a inteligência artificial, que é uma discussão também que ganhou corpo aí na nossa sociedade, no mundo ocidental de maneira geral, nesses últimos 2 anos aí, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. E aí, para finalizar, pessoal, fiz no dia 20 de dezembro também um vídeo falando sobre uma ótima notícia, que o Brasil voltou a ser a 9ª maior economia do mundo, está subindo de novo, né? Quando a direita ganha a gente cai, quando a esquerda ganha a gente sobe, é só comparar, tá? É uma ótima notícia também. Nos dias 21 e 22 fiz vídeo sobre a polarização Lula e Bolsonaro. Gente critica e tal, mas a polarização é importante, ela tem que continuar, ela só não precisa ser violenta, não tem que ser violenta, né? Mas a polarização é uma característica da política e tem que continuar, tá? E no dia 23 de dezembro fiz um vídeo sobre a questão da guerra cultural, também sobre o conceito de cultura a partir de uma fala interessante do Gilberto Gil, e refletindo a ascensão do bolsonarismo nesse contexto, tá? E aí finalmente no último dia 24 agora, né, na véspera do Natal, eu fiz um vídeo falando sobre a questão do Papai Noel, se ele existe, se ele não existe, mas refletindo aí uma questão mais ampla ligada, né, às conexões aí entre a pobreza e a riqueza, e ao mesmo tempo uma série de variáveis ligadas também à questão do Natal, que é uma data interessante aí, que dá para pensar uma série de coisas, inclusive a questão da cultura, né, que eu falei no vídeo anterior, tá? Então é isso, pessoal, essas foram as boas notícias aí, tá, do ano, e a gente teve mais notícias boas, né, do que notícias ruins, isso é legal, né, isso é interessante. Quer dizer, passei um ano aqui fazendo esse trabalho no canal do YouTube, divulgando mais coisa boa do que coisa ruim, e as coisas ruins que a gente divulgou aqui são reflexões importantes sobre, né, esse caos medíocre que a gente continua tendo que aturar com a direita que a gente tem aqui no Brasil, tá? E aí amanhã eu volto para refletir com vocês aqui, para trazer para vocês
a lista com os livros que eu li no ano de 2023 aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no vídeo aqui de amanhã do canal. Grande abraço. Tamo junto. Fui.